Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso estudo. Desejamos sempre que todos estejam bem e que possam permanecer sempre bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro, O que é o Espiritismo. A semana passada nós já iniciamos conversando um pouquinho a respeito do livro, falando algumas orientações sobre o curso. Aqueles que estão chegando hoje também se sintam envolvidos, acolhidos. E antes de iniciarmos, que nós possamos então sintonizar os nossos pensamentos, envolvendo-nos com as energias dos benfeitores espirituais que nos envolve, que nos acolhe. E que possamos estar nessa alegria e nesse envolvimento de pensamentos em busca de aprendermos um pouco mais, de compreendermos e de termos a sabedoria necessária para bem compreendermos. Que Jesus nos envolva sempre com a sua paz e com a sua luz. Graças a Deus. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, que fala Pequena Conferência Espírita, primeiro diálogo, o crítico. Antes de passarmos diretamente ao livro, eu vou fazer um breve resumo, um breve comentário para situarmos como estava a França diante de todas essas transformações, diante das mudanças que estavam ocorrendo na época, mas principalmente com a descoberta de uma nova ciência, porque o Espiritismo é uma ciência. Então vejam, falar em 1857, quando foi escrito o Livro dos Espíritos, que foi escrito antes desse que nós estamos estudando, esse é de 1859. Então, veja, tudo era muita informação, muitas ideias, porque, gente, falar naquela época da imortalidade da alma, de reencarnação, falar da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, que esses são os fundamentos do Espiritismo. Então, isso tudo gerou, aí muitos questionamentos, muitos opositores a Allan Kardec. E foi justamente em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que é o marco inicial do Espiritismo. E aí, no decorrer do curso, ou muitos já conhecem, mas nunca é demais falar que Allan Kardec era um educador que tinha como nome, o nome dele é Hippolyte Léon Denisart Rivail. Então, ele assume aí o pseudônimo de Allan Kardec para estar aí esclarecendo e também não ter a mesma conotação de quando o educador Hippolyte Léon Denisart Rivail. Desculpa aí o engasgo. Bom, então é natural que quando surgem novas ideias, novas filosofias, novas ciências, se tenha vários questionamentos. Se tem aí aqueles que são opositores a essas novas ideias. E isso, quem assistiu o filme de Allan Kardec, isso fica muito claro, quanto que ele teve que estar sempre buscando, argumentando, pautando de fato a sua ciência, porque foi uma ciência que exigiu dele muito estudo, muitos experimentos, para que realmente ele
tivesse todos esses fundamentos e publicar aí o Livro dos Espíritos. E aí, nós vamos nos ater ao capítulo de hoje, nesse diálogo do crítico. Então, nós vamos perceber que durante o livro aí, nesse primeiro capítulo, vão aparecer diversos tipos de opositores. Nesse primeiro diálogo é o crítico. O crítico é aquele, né, que quer entender, que quer saber o porquê. E muitas vezes tem o crítico que traz o crítico como ideias construtivas e tem aquele crítico que critica por criticar e quer persuadir o outro, né, de contestar e querer afirmar se aquela ideia realmente está correta ou não. Então, ele tem a necessidade de querer contestar mesmo, né? Aquelas novas ideias. E aí, gente, nesse diálogo é muito interessante. O primeiro ele chama, né, o visitante. O visitante é esse crítico que chega e fala: digo-lhe, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos extraordinários atribuídos aos espíritos, que estou persuadido existe apenas na imaginação. Entretanto, temos que nos inclinar ante a evidência. E isso eu faria se tivesse provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de sua bondade e permissão para assistir, não desejando tornar-me indiscreto, pelo menos a uma ou duas experiências que me convencesse se isso for possível. Então veja, essa pessoa, né, aí atribuída como crítico, ele vem aqui, ele quer a permissão para assistir pelo menos uma ou duas experiências para ele ter certeza se isso realmente é verídico ou é fato, fruto de uma imaginação. Então, Kardec vai dizer, Kardec é muito claro, é muito direto. Caro Senhor, se a sua razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos irrecusáveis, é que o Senhor considera a sua razão superior à de todas as outras pessoas que não participam de suas opiniões. Não duvido absolutamente de seus méritos, nem tenho a pretensão de alcançar minha inteligência acima da sua. Admita, pois, que eu esteja errado, pois é a razão quem lhe fala. E paremos por aqui. Então, Kardec é muito claro quando ele pede para parar. Por quê? Esse cidadão, ele quer comprovar essa comunicabilidade dos espíritos. Ele quer assistir essa reunião no intuito de ter essa certeza e também de saber se isso não é fruto da imaginação. Por quê? Gente, aqui fica muito claro. Kardec não tem a pretensão de convencer ninguém. E nós, na doutrina, também não temos essa pretensão. O nosso propósito, o propósito da doutrina espírita não trabalha pela imposição de suas ideias, dos seus fundamentos. O propósito é sempre o convite para o esclarecimento, para a transformação interior, para esse exercício consciente de uma fé raciocinada. Então, vejam, você vai conhecer, compreender e fazer as suas escolhas. Não existe aqui a pretensão de convencimento. O Espiritismo é isso. Ele é esclarecedor e consolador, mas a escolha é de cada um. E ainda seguindo aqui no texto, o visitante continua, né? Entretanto, se o Senhor chegasse a convencer-me, a mim, que sou conhecido como um antagonista,
de suas ideias, e isso constituiria um milagre favorabilíssimo à sua causa. Antagonismo, gente, é aquele que é contrário às ideias. Então, esse visitante era contrário às ideias de Kardec, e aí ele ainda fala que ele, por ele ser muito conhecido, ele ainda ia contribuir, constituiria um milagre que ia favorecer a causa do espiritismo. E aí Kardec, novamente, muito claro, muito sábio, fala: lamento, mas não possuo o dom de fazer milagres. Já foi direto, né? Não acreditamos em milagres. O Senhor pensa que uma ou duas sessões serão suficientes para o convencer? Isso seria efetivamente um verdadeiro prodígio, ou seja, algo extraordinário. Em 2 sessões, você ter todo um conhecimento a respeito da comunicabilidade dos espíritos, a respeito da doutrina. Foi-me preciso, Kardec continua, né? Foi-me preciso mais de 1 ano de trabalhos para convencer a mim mesmo, o que pode provar que, se hoje creio, a isso não cheguei levianamente, mas chegou com pesquisa, com fundamentos. Ademais, não organizo sessões e, ao que parece, o Senhor se engana quanto ao objetivo de nossas reuniões, de vez que não fazemos experiências tendo em vista satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Então, veja, gente, Kardec, ele é muito enfático, ele é muito direto, né? E fala que ele mesmo precisou de anos de trabalho para convencer a ele mesmo. Porque se uma ideia se eu não estou convicta de uma ideia, como que eu posso passar adiante? Ainda se tratando de uma nova ciência, de uma nova filosofia, e tem também esse cunho religioso. Então veja, ele é muito claro e ele fala: não fazemos sessões para curiosidades, porque na época as pessoas tinham diversas curiosidades. E esse visitante, que dá para perceber, é aquele que já vem com ideias pré-concebidas do que seria aí essas sessões, essas reuniões. Mas eu vou parando por aqui e aí nós vamos debatendo no grupo aí do WhatsApp. Já dá para ficar claro alguns pontos importantes que o Espiritismo, que a doutrina prega. Então, esse ponto da curiosidade, só voltando um pouquinho, é muito interessante porque, de uma forma ou de outra, nós temos essas curiosidades. Muitos foram para a doutrina para ver fenômenos, pela curiosidade. E poucos vão realmente com o intuito de compreender, de entender o fenômeno, de estudar e estudar a si mesmo. Esse é o ponto que nós devemos refletir. Então eu agradeço, gratidão a todos e vamos seguir com os nossos comentários, nossas reflexões aí no grupo de WhatsApp. Boa noite.